Qual foi o incidente na sua escola? História 1. Um professor do ensino médio ficou obcecado por uma das minhas amigas. Ele começou a ligar para ela a altas horas da noite, completamente bêbado, pedindo para ela ir na casa dele, etc. Eventualmente, ela teve que chamar a polícia. Alguns dias depois, 3 ou 4 policiais apareceram na aula dele e o prenderam na frente de todo mundo. Ele nunca mais foi visto. Opinião: é bom que sua amiga tenha falado, mas ver a prisão dele na frente de todo mundo deve ter sido bem chocante. Acho estranho que os professores tenham os números dos alunos hoje em dia. Não me parece apropriado. História 2. Em um trote de formatura de 2009, alguém colocou filés de peixe no teto do prédio da administração. Só que fizeram isso antes das férias de Natal em vez do verão, para que apodrecessem por uma semana e todo o pessoal da escola sentisse o cheiro quando voltassem. Levou meses para descobrirem, já que ninguém se apresentou para assumir a culpa. Enquanto cerca de 1/3 de toda a escola estava sofrendo e respirando aquele fedor de peixe podre, já que o prédio da administração é metade escritórios e metade departamento de artes e outras salas de aula. Foi terrível e o fedor ainda me assombra. Trote de formatura nem era comum em nossa escola. Risos. Opinião: já ouvi falar de coisas parecidas, como quando alguém escondeu uma garrafa cheia de restos de comida e leite na biblioteca. Fez o lugar ficar com um cheiro horrível, mas o trote com peixe parece que levou as coisas a um outro nível. Lidar com esse cheiro por meses deve ter sido brutal. Fico me perguntando se a pessoa que fez isso se arrependeu quando teve que lidar com o cheiro também. História 3. Tiveram alguns, mas acho que o melhor foi quando o trote de formatura foi colocar herbicida no campo de futebol para desenhar um membro masculino gigantesco. Aquela obra de arte pôde ser vista do Google Earth por anos. Edição: não era a minha turma. Era só mais uma outra turma de formandos. Opinião: achei isso bem engraçado. É louco pensar que ficou visível no Google Earth por anos. Parece que essa turma de formatura deixou uma impressão bem duradoura. História 4. Tivemos uma simulação de acidente de carro, onde o Corpo de Bombeiros local e outros serviços de emergência encenaram o que aconteceria em um acidente para reforçar a importância de dirigir sóbrio, especialmente após o baile de formatura e eventos semelhantes. Toda a escola estava assistindo, mais de 1.000 alunos. Um dos alunos da minha turma, bem cedo pela manhã, fez as necessidades em uma sacola e espalhou tudo no para-brisa do carro. Mais tarde, quando revelaram o carro debaixo de uma lona, a sujeira estava por toda parte e a plateia inteira começou a rir. Opinião: cara, isso é bem pesado. É uma pena que alguém tenha transformado uma simulação séria, que tinha o objetivo de salvar vidas, em uma piada tão nojenta. Eu até apoio piadas leves, mas essa foi longe demais. História 5. Um grupo de pessoas estava espalhando fotos íntimas de cerca de 120 garotas. Essas fotos estavam sendo passadas por todos os caras da escola. Aconteceu 2 vezes. 0 prisões, pois era uma escola particular rica e os pais se envolveram. Além disso, o professor fez as pessoas responderem perguntas estranhas que seus colegas de classe faziam, ou aquela vez em que um garoto apareceu tão fora de si devido ao uso de substâncias ilícitas que desmaiou na aula. Teve que ser levado às pressas para o hospital. Ficou em soro por um tempo e testou positivo para 7 das 8 substâncias testadas. Não foi suspenso nem expulso. Ele teve permissão para fazer os exames mais cedo e terminar cerca de um mês antes dos outros. Opinião: essas histórias são loucas. Esse tipo de fotos não deveriam ser trocados como se fossem cartas de Pokémon. O que há de errado com as pessoas? É frustrante que não tenha acontecido mais nada. Ser rico deve ser bem conveniente, com você sendo acima da lei e tal. Professor perguntando coisas estranhas para os alunos é algo que não deveria acontecer. Eu juro, algumas pessoas não deveriam trabalhar com crianças. Tanto comportamento inadequado, Jesus.
E como esse garoto ainda está vivo? História 6. Havia tantas histórias. O cara que soltou 3.500 grilos como um trote de formatura. A vez em que o diretor deu um soco em um aluno no ônibus. A diretora da banda estava em um triângulo amoroso com outras duas alunas. A vez em que o superintendente estava sendo investigado por desvio de dinheiro. E o prédio que guardava os registros da escola misteriosamente pegou fogo. Edição. Ok, já que todo mundo está pedindo mais detalhes, vou compartilhar alguns. Isso aconteceu há um tempo, então não lembro de muitos detalhes, mas vou compartilhar o que lembro. O diretor foi chamado para interromper uma briga no ônibus escolar. Um aluno mais velho do ensino médio, que acho que tinha uns 16 ou 17 anos, estava provocando um aluno do ensino fundamental. Ele se recusou a parar quando o diretor pediu para sair do ônibus. O diretor foi puxar ele do assento e acompanhar ele para fora do ônibus. E o aluno deu um soco no diretor. E o diretor deu um soco de volta. Nenhum dos dois se feriu seriamente. O aluno foi suspenso e o diretor recebeu uma advertência oficial, se não me engano. No meu primeiro ano na banda, havia um boato de que duas garotas do último ano estavam em um relacionamento amoroso. Mais tarde naquele ano descobrimos que a situação era ainda mais estranha. Foi descoberto, não lembro como, que elas estavam realmente juntas, mas também estavam se relacionando com a diretora da banda. Isso não chegou a se tornar público, mas era um tipo de segredo aberto na escola, não apenas entre os alunos, mas também entre outros professores e a administração. Como ambas tinham 18 anos, a diretora da banda não foi presa, mas ela saiu da escola e foi para outro emprego no meio do ano letivo. O caso do superintendente foi surreal. Nosso superintendente era de uma família política local. Ele era o superintendente, sua esposa estava no conselho escolar, o pai ou o sogro dele era um político do condado e sua filha era uma das professoras da escola. Nossa escola estava passando por dificuldades financeiras e, como parte da tentativa de resolver elas, houve uma auditoria que revelou cerca de $500.000 desaparecidos da conta do banco da escola. As evidências apontavam para o superintendente. Depois disso, houve um incêndio nos escritórios administrativos da escola que destruiu todos os registros financeiros. Foi investigado como incêndio criminoso, mas nada foi provado. O rumor era que o chefe dos bombeiros foi subornado, e o cara, sua esposa e sua filha todos renunciaram e se mudaram. Opinião: soltar 3.500 grilos é um trote lendário, na minha opinião. O diretor se envolver em uma briga de socos no ônibus me fez pensar em quantas pessoas realmente conseguiriam se segurar depois de levar um soco de um aluno. O triângulo amoroso da diretora da banda é insano e deve ter sido o assunto da escola por muito tempo. E o escândalo do superintendente, com dinheiro desaparecido, um incêndio suspeito e suborno parece ter saído de um filme. História 7. Dois dos meus professores do ensino médio me contaram essas histórias. Minha professora de inglês me contou que, alguns anos antes de eu estar na aula dela, havia um aluno que era alto, mas era quieto e nunca causava problemas, fazendo seu trabalho na maior parte do tempo. Bem, um dia ele chegou com a mão enfaixada e, quando perguntado sobre o que havia acontecido, ele deu uma resposta vaga. Algumas semanas depois, o garoto não havia aparecido na aula por cerca de 2 semanas, e a professora perguntou se alguém sabia dele. Todos os alunos ficaram em silêncio até que um dos alunos resolveu falar. Ele foi preso por bater e fazer coisas muito ruins e inapropriadas com uma garota. Ele vai para o reformatório. Meu professor de ciências, Sr. B, me contou o seguinte: ele tinha uma aluna, uma garota que era muito empenhada nos estudos. Era sempre bem comportada e tinha sempre uma ótima atitude, mas em poucas semanas, suas notas começaram a cair e ela começou a agir de forma estranha. Um dia ela perdeu a paciência e gritou com outra aluna. Então o Sr. B a levou para fora e perguntou a ela, antes de fazer o relatório sobre o comportamento dela, se havia algo acontecendo que poderia ter causado aquele acesso de raiva.
porque ela sempre foi uma boa aluna e muito inteligente. Ela então desabou e começou a contar para ele que tinha um corpo debaixo da cama dela. Descobrimos que a mãe dela havia desvivido o namorado e escondido o corpo debaixo da cama da garota, e ela estava dormindo com um corpo no mesmo quarto que ela por algumas semanas. Edição: tentei corrigir a gramática, mas não é meu forte. Também em relação à segunda história, não tenho certeza de quanto tempo o corpo ficou debaixo da cama da garota. Eu ouvi essa história faz uns 7 anos, então não me lembro de muita coisa. Opinião: a primeira história é perturbadora. É chocante ver um aluno quieto envolvido em algo tão sério. Bem, mas acho que as pessoas más são boas em esconder seu verdadeiro eu por trás de uma fachada. Sinto pena da aluna que estava agindo de forma estranha por causa do corpo debaixo da cama. Quem esconde um corpo debaixo da cama de uma filha? Parece que nem todos os criminosos são conhecidos por sua inteligência. História 8. Na escola primária, o incidente foi quando um garoto chamado Alex encheu um dispensador de sabão com toalhas de papel e ateou fogo no banheiro. A escola inteira foi evacuada e uma grande confusão se seguiu. Na escola secundária, o incidente foi um garoto bem querido que a maioria de nós achava que tinha tudo na vida. Decidiu se churrascar. Foi muito devastador para muitos de nós na escola e realmente nos fez perceber como você nunca sabe realmente quais são as dificuldades que a pessoa ao seu lado está enfrentando. No ensino médio, o incidente foi que uma garota semi-popular estava se envolvendo amorosamente com um professor. Não era um segredo bem conhecido, mas era sussurrado por aí. Um amigo do meu irmão usou isso a seu favor, dizendo ao professor: no dia do exame final, acho que eu tirei um A nessa matéria, porque eu sei sobre você e a minha amiga. E não acho que você queira que mais ninguém saiba. Ele tirou um A. Opinião: o primeiro é um clássico, acho que todo mundo já ouviu uma história parecida antes. Na escola secundária, o aluno que se churrascou é um lembrete difícil de que todos escondem suas dificuldades em silêncio, e são geralmente as pessoas que você menos espera que fazem isso. Eu respeito a coragem do amigo que usou essa informação para conseguir um A, mas poderia ter dado muito ruim caso o professor resolvesse buscar uma retaliação. História 9. Na oitava série, meu amigo Vini trouxe uma rata grávida para a escola e ela deu à luz a um monte de filhotes de rato no armário dele. Havia ratos por toda parte naquele ano. Opinião: deve ter sido um verdadeiro pesadelo lidar com todos aqueles ratos. Que ano caótico! Eu o chamaria de o ano da praga. História 10. Nós tínhamos um galinheiro na escola, uma cerca grande ao redor com muitas galinhas. Chegamos à escola numa manhã e todas as galinhas tinham sido desvividas. Estavam sem as cabeças e algumas delas tinham sido apedrejadas. Opinião: que jeito ruim de começar o dia. Testemunhar uma cena tão grotesca deve ter sido horrível para todos, especialmente porque os alunos e funcionários provavelmente viam as galinhas como animais de estimação queridos. Quem fez isso definitivamente era um psicopata. História 11. No meu primeiro ano de ensino médio, 3 cervos quebraram uma janela e correram dentro da escola, até que um professor os espantou para fora. Opinião: os cervos invadindo e correndo pela escola deve ter sido um caos. Parabéns ao professor que os espantou. História 12. Nosso clube de negócios era tão empreendedor que começou a falsificar dinheiro, o que fez com que o serviço secreto aparecesse na nossa escola. Opinião: o clube de negócios de vocês se envolver em falsificação e atrair a atenção do serviço secreto é coisa de outro nível. Isso que é levar as habilidades empresariais a um patamar completamente novo. Risos. História 13. Tivemos 2 grandes acontecimentos. Um garoto negro que estava concorrendo à presidência da turma de formandos alegou ter recebido uma série de mensagens de texto racistas de alguém pedindo para ele desistir. Essa era uma escola predominantemente branca. Após uma série de investigações policiais,
reportagens nas TVs sobre o incidente e pelo menos 5 diferentes assembleias escolares sobre o porquê o racismo é errado, descobrimos durante o verão que o garoto havia enviado as mensagens para si mesmo. As línguas estrangeiras ensinadas na escola eram espanhol, alemão, francês e italiano. Tínhamos programas de intercâmbio para todas as línguas, exceto para o espanhol. E ninguém sabia ao certo o motivo. Qualquer professor que perguntássemos alegava ignorância sobre o motivo, ou então inventava alguma desculpa sobre restrições financeiras. No último ano, um grupo de nós descobriu com uma bibliotecária que, no ano anterior ao nosso primeiro ano, um estudante do último ano havia engravidado uma das garotas de espanhol que fazia parte do programa de intercâmbio, e isso causou um grande escândalo que basicamente arruinou a reputação da escola e impediu que tivéssemos qualquer programa de intercâmbio na Espanha. Opinião: o fato de um aluno ter falsificado mensagens racistas para si mesmo e causado um grande drama é bem chocante. É incrível como tanto esforço foi direcionado para lidar com algo que nem era real. Na minha opinião, essa é uma lição sobre como alegações falsas podem causar caos e fazer com que as pessoas duvidem de acusações reais no futuro. E descobrir que a falta de um programa de intercâmbio com a Espanha se deve a um escândalo antigo é bem frustrante. É incrível como um único evento pode afetar as coisas por anos. História 14. Caça aos ovos de Páscoa em 1998. Acho que 5 pessoas ficaram feridas. Uma delas precisou ser levada de helicóptero para o hospital. Nunca soube muito bem os detalhes, mas aparentemente alguns pais estavam tentando trapacear e encontrar os ovos para seus filhos, em vez de deixar as crianças fazerem isso sozinhas. Isso levou a discussões e as coisas saíram do controle. Felizmente, ninguém desviveu. A escola não baniu a caça aos ovos de Páscoa, apenas baniu a presença dos pais. Opinião: é surpreendente que uma caça aos ovos de Páscoa possa sair tanto do controle a ponto de causar ferimentos. E é decepcionante que os pais, que deveriam ser os responsáveis, tenham sido os culpados por tudo isso. É bom que ninguém tenha desvivido, e acho que banir os pais das futuras caças aos ovos tenha sido a medida correta a ser tomada. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.